Paz do Senhor, meu irmão, Paz do Senhor, minha irmã. Sejam bem-vindos para mais uma aula da Escola Bíblica Dominical, a qual iremos falar esta semana da lição de número 12 do nosso segundo trimestre de 2020. A lição de hoje é falando sobre a conduta do crente em relação à família. Semana passada falamos da unidade da fé, da unidade entre os cristãos, entre os irmãos, e hoje, ainda nessa linha, vamos falar sobre relacionamento, agora relacionamento familiar. Mas antes de nós começarmos a falar, vamos fazer uma oração introdutória para iniciar, para que o Senhor Deus se faça presente aqui e aí na sua casa e abençoe a minha e a sua e a nossa vida. Pai, quero te agradecer, Senhor, por este dia, ó Deus. Pela tua misericórdia, Senhor, ter nos alcançado e ter nos dado mais um dia de vida, e ter nos livrado e ter nos guardado de todo o mal. E a tua mão poderosa ter nos protegido, Senhor. Agora te peço, fica conosco, enche-nos do teu Santo Espírito Santo, enche-nos, ó Pai, e fala aquilo que tu queres, e faça-se a tua vontade. Que eu não fale de mim mesmo, mas inspirado e cheio do teu Espírito Santo. É isso que eu te peço e já te agradeço. Em nome do teu Filho Jesus. Amém e amém. Bom, irmãos, o nosso texto áureo está lá no livro de Efésios, capítulo 5 e versículo 31, que diz o seguinte: Por isso, deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Bem, falando um pouco sobre essa conduta do crente em relação à família, sobre o tratamento familiar, nós vamos ver aqui no texto áureo, ainda no livro de Efésios, capítulo 5, do versículo 21 ao 33 e também 6, de 1 ao 4. Se não tiver a revista, pode acompanhar aí da sua casa e ler na íntegra, ou se não tiver, pode pegar a sua Bíblia e ler lá, Efésios capítulo 5, versículo do 21 ao 33, e depois capítulo 6, versículo do 1 ao 4, amém? Falando, irmão, sobre a conduta do crente em relação à família, é um tema muito interessante, muito bom. Por quê? Porque Deus, desde o início lá, Deus quis que houvesse uma família. Lá no início, Deus, quando viu Adão, lá no Jardim do Éden, só, que ele pediu para ele dar o nome aos animais, e criou tudo. Antes Deus criou todas, fez toda uma preparação para, após criar o Jardim do Éden e colocar o homem lá por fim. E ele observou, no capítulo 2, versículo 18 de Gênesis, ele observou que o homem, não seria bom que o homem vivesse só, Ele disse o seguinte, capítulo 2, versículo 18 de Gênesis: E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem seja só. Far-lhe-ei uma adjuntora que esteja como diante dele. Então ali, já lá no início, Deus, ele instituiu a família, criou a família, uma família monogâmica, heterossexual e indissolúvel, como a lição vai tratar, E dentro dessa linha, a gente vai falar um pouquinho sobre a conduta do crente como marido, É importante falar, ainda mais nesse momento, onde há um ambiente de confinamento, onde os casais eles estão passando mais tempos do lado um do outro, na convivência, por conta da pandemia. E então tem acontecido muitos atritos, muitos casos de polícia. E é importante a gente falar nisso. É importante a gente falar nesse tema, que o marido, ele deve liderar a sua casa, do mesmo modo que Cristo lidera a igreja, visando o seu absoluto bem-estar. E é o bem-estar. Quando fala aqui do marido, é importante dizer, é importante falar que essa conduta de liderança
essa conduta do marido como líder, qual a Bíblia diz, 5:29 de Efésios, que eu vou ler, diz o seguinte, ó, porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja, né? E um pouquinho mais no capítulo 27, capítulo 26, ali, 28 do livro de Efésios, vai falar sobre a liderança do marido. Mas o que eu queria falar, gente, é que nesses momentos é importante a gente falar de um grupo ideológico neomarxista, né? Um grupo feminista, por sinal, e neomarxista, que tem pregado a ideologia, tem dito que a nossa Bíblia, a palavra de Deus, ela é preconceituosa, ela é machista, tendo em vista que a Bíblia ela é patriarcal, fala dos patriarcas. Então, eles pegaram essa palavra, pegaram esse contexto, essa história fora de contexto, o qual eles fizeram, e dizem que a Bíblia é preconceituosa, assim como nós crentes somos preconceituosos. Porque quando fala de liderar, fala que o homem é maior que a mulher, né? Isso vem sendo discutido e vem sido contestado, esse modelo bíblico familiar, pouco mais de um século. O idealizador desse é o filósofo, que nasceu em 1813, né, chamado Karl Marx, e morreu em 1883. Ele é que fez foi um dos escritores de um livro, que eu não vou citar aqui o nome, mas a partir desse livro e também outras obras que ele fez, foi que se difundiu mais essa ideologia. Só que isso é falacioso, irmão. Isso não é verdade. O modelo cristão de família, de marido e mulher, não tem maior nem menor. A Bíblia diz que perante Deus somos todos iguais, macho e fêmea. Então, esse modelo que eles falam, isso não é um modelo verdadeiro, um modelo cristão, né? O modelo cristão que eles falam que o marido é maior que a mulher é inferior, que o marido é superior, não, isso não é verdade. A Bíblia, como fala de liderança aqui, fala de cada um com suas responsabilidades, né? Tanto é que a Bíblia vai dizer que, e vós, marido, amai a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja. Veja como a responsabilidade é grande, é enorme, né? E por isso que eu citei aqui, o marido deve liderar a sua casa do mesmo modo como Cristo lidera a igreja, visando o seu absoluto bem-estar. E é essa palavra mesmo, né? Nós lideramos uma casa para dar o prover, né? Ser o provedor, ser aquele que vai prover necessidade básica, aquele que vai liderar a sua casa, liderar os seus filhos, educar, ensinar, né? Juntamente com a sua esposa, porque sua esposa tem um papel importante de igual modo dele. É como eu falei, é só atribuições diferentes. Isso não quer dizer que eu sou maior do que a minha mulher e minha mulher é inferior a mim. Não. O modelo cristão deixa bem claro que isso não é verdade, né? E tanto é que nas Escrituras o modelo cristão está fundado no amor e no respeito mútuo. Como eu falei, só atribuições. Eu devo respeitar ela de igual modo que ela me respeita como alguém que lidera a sua casa, né? Porque muitas pessoas têm, quando se fala essa palavra de líder, acha que é o maior, o chefe. Não, na verdade não é isso. Quando eu li o capítulo 2, versículo 28 lá de Gênesis, que diz que não é bom que o homem viva só, e falhei uma adjuntora que esteja diante dele. Aquela palavra adjuntora, o significado dela é alguém que esteja à sua altura, né? Alguém que o ajude, alguém que o auxilie, né? Alguém que tem uma posição de destaque também, né? Não é falando ali sobre inferioridade, né? Nem maior nem menor, tá? É bom a gente deixar isso bem claro, né? Que o modelo cristão. Agora, se você não adota a Bíblia como modelo para viver a sua vida, como muitos assim os fazem, muita família, aí
isso passa a ser uma realidade, passa a ser um modelo verdadeiro. Por quê? Porque há autoritarismo, né? Há ali violência, há ali sentimento de posse, ou posse efetivamente, que acha que o sexo feminino é algo de sua propriedade, é algo próprio seu. Mas quando se adota o modelo cristão de convivência, né, para a sua família no seu dia a dia, né, no seu cotidiano, esse modelo cristão ele prevalece. Esse modelo cristão é baseado no amor. Eu queria ler aqui no livro de João, capítulo 13, versículo 34 e 35. Vai falar um pouquinho sobre esse modelo, né? Eu peço desculpa, irmão, por algum barulhozinho, né? E além do meu telefone estar alarmando ali, eu também moro numa avenida e aí é na faixa, e aí vai ter barulho de carro e tal. Por isso eu peço desculpas, irmão, mas vamos tentar passar mais claramente possível sobre esse tema, tá? Que é, como falei lá no início, a conduta do crente em relação à família, que é o tema do primeiro tópico, né? E a conduta do crente em relação à família também é o tema principal, tá? Mas eu quero ler o capítulo 13 e versículo 34 e 35, que diz o seguinte: Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos amei. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Aqui deixa claro que essa união de um casal, né? Essa união, essa conduta do crente em relação à sua família é baseado no amor. É amar uns aos outros. Não tem maior nem tem menor. Tem, como eu falei, tem responsabilidades diferentes, tem tomadas de decisões diferentes. Mas o amor é mútuo, né? O amor tem que ser verdadeiro. É o amor a qual Cristo amou sua igreja, como ele mesmo falou, né? E aqui ainda fala um pouquinho ainda mais sobre isso. O amor de Cristo para com a igreja foi altruísta e incondicional. Assim a igreja foi atraída para Cristo por meio do amor, e não por ameaças ou imposição autoritária, né? E aqui vai citar o versículo, capítulo 15, versículo 12 e 13. Capítulo 15, versículo 12 e 13 de João, que diz o seguinte: O meu mandamento é esse, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, disse Jesus. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Mais uma vez mostra que essa conduta, né, essa conduta do cristão com relação à sua família tem que ser baseada no amor, né? Ele até citou aqui que é pelo meio do amor e não por ameaças ou imposição, a qual Cristo, quando morreu e atraiu a sua igreja, que veio e pregou o evangelho, que anunciou, foi por amor. Não foi por imposição, não foi por ameaça, não foi por autoritarismo. Se alguém assim faz, algum homem assim faz com sua esposa, com sua família, ele está totalmente fora dos ensinamentos de Jesus e da Bíblia Sagrada. Pois, como falei, toda essa conduta é baseada no amor. E não existe maior nem menor, como aqui mesmo disse, né? Não existe maior nem menor. Na lição passada a gente falou da unidade da unidade da igreja, e disse que não tem judeus nem gentio, né? Nem grego, nem servo e nem livre. São todos um perante o Pai. E assim é com relação à conduta familiar, né? É no modelo cristão, no modelo do amor. Porque Cristo é o maior exemplo de amor, que veio, morreu, derramou seu sangue, padeceu um sofrimento inenarrável, na verdade. O sofrimento foi tão grande que só ele sabe o que é que ele passou, o sofrimento que ele passou para nos dar a vida e para nos salvar, né? E assim, tudo isso foi por quê? Porque ele nos ama. Foi baseado em amor. Em nenhum momento ele trata com autoridade. O seu Espírito Santo hoje
é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, mas ele não vai por imposição, ele vai por amor. Tanto é que eu sempre cito um versículo aqui, 3:20 de Apocalipse, que diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir minha porta, entrarei na sua casa, cearei com ele e ele comigo. Né? Isso é baseado no amor, né? E no livre-arbítrio de escolha. Então é esse modelo que nós cristãos tratamos com nossos familiares, com nossa esposa, com nosso filho, né? E assim deve ser, né? Aqui ainda separei um trechinho que diz o seguinte: o marido deve dar a atenção à sua mulher, do mesmo modo que atenta para consigo mesmo. Isso implica proteger a esposa e prover-lhe uma vida digna. Essas ações de cuidado não se limitam às provisões materiais, mas igualmente ao respeito, ao afeto, à consideração e à honra, dentre outros, né? Amém? Eu vou ler Mateus capítulo 19, versículo 6, que vai falar um pouquinho sobre isso. Que nós devemos, né, prover-lhe não só as necessidades materiais, né, não só o alimento do dia a dia, mas a gente deve dar carinho, deve dar afeto, deve dar atenção. E falta muito isso. Falta muito isso nas famílias ultimamente. 19:6, que diz o seguinte de Mateus, né? Ali Jesus foi questionado acerca do divórcio. Aí ele falou o seguinte: assim não sou mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou não separe o homem. E em Colossenses também, capítulo 3, versículo 19, vai falar um pouquinho mais sobre este tema, né? Que fala sobre a conduta do marido, né? Como eu falei, deve amar a sua esposa, deve prover-lhe as necessidades, deve proteger, irmão. Quantas situações de perigo a gente tem vivido na nossa vida, né? Tanta situação de perigo, tantos casos acontecendo aí de feminicídio, tantos casos acontecendo aí de estupro, de espancamento, de cárcere privado, né? E isso não é o modelo cristão. Isso não é... E nós, como cristãos, repudiamos esse tipo de atitude. E a atitude que é de caso de polícia mesmo, que tem que ser punido por tal indivíduo que assim faz. Nós aqui falamos e anunciamos que Cristo é a cabeça da igreja. E de igual modo que Cristo amou a igreja, nós devemos amar a nossa esposa e devemos proteger, devemos ajudá-la, né? Assim como ela nos ajuda nas decisões do dia a dia. Aqui não tem nada de autoritarismo, não tem nada de imposição. Aqui é através do amor e do diálogo. Isso tem que ficar marcado nas famílias cristãs, pois a gente é um modelo para o mundo, a gente é diferente. A gente tem que fazer a diferença, amém? 3:19 de Colossenses, que diz o seguinte: vós, marido, amai as vossas mulheres e não vos irriteis contra elas, né? E aqui cabe também dizer: não se ireis ou não maltrateis. A Bíblia não está dizendo, assim, eu estou parafraseando, né? E tratai as suas esposas com amor e com dignidade, né? Muitos lares, infelizmente, e até cristão, falta isso. Falta o amor, falta tratar com dignidade, falta tratar com respeito, falta o tratar com afeto, né? Falta a provisão, né? Prover-lhe, seja as roupas, alimentos, né? Itens de beleza. Falta muito isso, irmão. E dentro dos lares cristãos não deveria sim ter um diálogo, ter uma conversa e ambos entrar em acordo e assim viver a vida cotidiana como Cristo nos ensinou, né? Seja no alimento, seja na questão espiritual, seja no afeto, no amor, né? No cuidado. E falta muito isso. Nós precisamos aprender. E o Espírito Santo, que é aquele que capacita e que interpreta a palavra do Senhor para nós, que ele possa agir na sua vida mesmo, que ele possa agir na sua vida mesmo. E cada um cumprir o seu papel de cristão, de pais e mães de família nessa terra. Que nós somos o modelo e temos que fazer a diferença. Assim como foi na semana passada, né?
que nós temos que fazer a diferença, temos que evidenciar, né, o nosso fruto, né, o nosso fruto do Espírito tem que ser evidenciado, que é a mansidão, né, que é a mansidão, que é a humildade, que é a longanimidade. Assim nós temos que evidenciar o amor de Cristo na nossa vida, e assim o amor de Cristo na nossa vida e o amor que nós temos para com o nosso cônjuge, né? Seja aqui cabe para a mulher e para o homem também, tá? Não estou falando só pelo sexo masculino, cabe para os dois, porque muitas vezes falta oferta, muitas vezes falta diálogo. E essa falta de diálogo atrapalha muito, porque quando tu não fala, quando tu não conversa, tu não desabafa, fica uma lacuna, né? E fica difícil a vida entre dois. E quando você tem filho e filho pequeno, aí é que se dificulta mais. Quem tem filho pequeno sabe como é a dificuldade. Mas o Senhor está aqui para nos ajudar e nos auxiliar a vencermos mais essa barreira, né? Mais essa dificuldade. Porque Ele é a nossa bandeira, Ele é o cabeça. Ele é o que nos dá as instruções corretas. Se nós lermos a sua palavra e atentarmos para ela e guardarmos ela no coração, como disse Davi, né? Nada de mal nos acontecerá, nenhum pecado, né? Nada que venha nos abalar, porque nós temos a palavra de Deus, né? E temos a Trindade nos ajudando e nos auxiliando, e o Espírito Santo conosco, traduzindo a sua palavra para nós. Glória a Deus. E ainda, irmãos, vamos falar um pouquinho sobre a conduta do crente, a conduta da crente como esposa. Que muita gente, até na igreja, contesta isso aqui que eu vou falar, que ele vai dizer aqui que a mulher deve se sujeitar ao marido, né? Essa palavra aqui, aquele movimento que eu falei logo no início da minha fala aqui sobre o tema, eles batem muito nisso, batem muito nessa situação de sujeição, porque para eles, né, e o dicionário da língua portuguesa ainda vai dar uma força, digamos assim, né? Quer dizer que é um ato de submeter-se, ser inferior, que isso não é verdade. Quando a Bíblia cita aqui, eu até peguei um trechinho aqui, um fragmento aqui dos comentários, que diz que a sujeição no grego, que é hipotássio, né? Essa sujeição aqui que Paulo se refere envolve lealdade, fidelidade, devoção, sinceridade, pureza e amor. Nada mais que isso, irmão. Não foge disso. Não quer dizer que a mulher é inferior ao seu marido, né? É que ela lhe deve ser leal, ser sincera, ser pura e ser amorosa. Não se trata de inferioridade. Aqui a gente não trata como, historicamente, se os irmãos for lerem lá a história dos hebreus, a mulher era tratada como inferior, né? E era tratada como sendo parte dos bens do homem. Na cultura grega também, se os irmãos for ler a cultura grega, que a mulher também é tida como inferior, né? E também é tida como escrava, na verdade, na cultura grega. Era tida como escrava, né? E era parte do bem do homem, né? E o modelo cristão não é assim. Um bom exemplo é quando Cristo quebrou todos esses preconceitos e todos esses paradigmas, quando foi falar com a mulher samaritana, né? Que os samaritanos e os judeus, se os irmãos for ler historicamente, não se davam muito bem por questões religiosas de adoração, que eu não vou citar aqui, que isso é tema para uma outra aula. Mas por conta dessas dissensões, né, desses desentendimentos entre esses dois povos, a mulher samaritana não poderia falar com o homem judeu. Tanto é que ela foi no horário onde não tinha ninguém lá para pegar água no poço para levar para sua residência. Só que Cristo, como ele é sábio, é onisciente, ele chegou no momento, ou poucos momentos antes do que ela chegaria para ir lá no poço coletar água. E assim falou com ela, dá-me de beber, né? Coisa que, se os irmãos forem ver, os seus discípulos, quando viram, ficaram espantados. Porque pela cultura, ele não deveria estar falando com ela, né? Porque pela cultura ela era inferior. E ele, como homem, ainda mais como mestre, era bem superior a ela.
Mas ele foi, quebrou todos esses paradigmas e foi lá, conversou com ela, a instruiu, né, acerca da água da vida, que é a palavra, que era aquilo que ele estava falando, né, que jorra para a vida eterna, né, a água se ela soubesse qual é a água que ela está pedindo, né, ou qual é a água que não é a água daquele do poço para matar a sede momentânea e depois a sede retorna novamente, que na verdade não mata, né? Ela só ameniza, mas depois tu vai ter a sede novamente porque o teu corpo vai ter necessidade, né? E assim ele falou com ela, quebrou todo o paradigma. E também, muitas vezes, não, a Bíblia não cita poucas vezes, muitas vezes Jesus estava rodeado de mulheres. Eu lembro-me agora, Marta e Maria, que foi até, mandou alguém até ele dizendo que seu irmão estava morrendo, o seu amigo, até como ele chamou, Lázaro, né? Que ele foi lá e disse a ela, não chores, porque teu irmão não está morto, só dorme, né? Lembro daquele episódio, lembro do episódio também da sogra de Pedro, que estava doente e ele a curou, né? E muitos outros. Lembro também de Maria Madalena, né, que muitos dizem que era prostituta, que eu não consegui ver isso na Bíblia ainda. A Bíblia só cita que ela era pecadora, né? Que ela era pecadora e tem outro nomezinho agora que eu não me lembro, que a Bíblia cita, mas em nenhum momento disse que ela era prostituta, né? Pode ter até na história, mas a Bíblia claramente, pelo menos eu não encontrei ainda. Mas enfim, ele tratou com aquela mulher, né, que estava atormentada, me lembrei agora, que era pecadora e atormentada. E Jesus a libertou e ela passou a ser uma seguidora dele, né? Sem falar outros e outros episódios. A mulher do fluxo de sangue também, que chegou nele e tocou, ele pediu para ela apresentar-se a ele. Então, nesses episódios mostra que Cristo veio trazer uma nova perspectiva, veio trazer um amor de igual modo, sem preconceito, sem inferiores nem superiores. Como eu li aqui antes, todos são iguais perante Deus. Amém? E ainda falando um pouquinho, né? Que eu vou ler aqui, que diz o seguinte, ó: não se trata de uma sujeição irracional ao domínio de alguém, mas voluntária e de grata aceitação do amor e cuidado do marido, né? É esse modelo aqui que vós mulheres devem adotar. É esse modelo que eu falei. Não é um modelo irracional, né? Sem raciocínio, mas voluntário e de grata aceitação do amor e cuidado, né? Do amor e cuidado que o marido tem para com a esposa. Eu ainda queria ler aqui João 4, 9 e 10, que vai falar um pouquinho mais sobre esse tema, né? João capítulo 4, versículo 9 e 10. Falando o que eu estava falando há pouco, a mulher de Samaria. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes a mim, que sou mulher samaritana? Aí aqui ele abre parênteses, porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Versículo 10. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe daria. Tu lhe pediria, e ele te daria água viva. Então, assim, nesse comunicado, nesse falar, Cristo ali já quebrou o paradigma, né? Já quebrou um paradoxo, um preconceito que se tinha com aquele povo judeu, que era Cristo, e samaritana, que era a mulher. Isso mostra que Cristo veio para trazer uma nova perspectiva, para trazer uma nova visão. Não uma visão preconceituosa, não uma visão que esse idealismo falacioso aí prega e anuncia, que é a divisão de classes, onde um é superior e outro é inferior. Não. Nós cristãos devemos abolir isso, né? Abominar até esse tipo de conduta, e quem assim o faz, né? Porque o nosso modelo cristão é baseado em amor, né? Em respeito, né? Em afeto, né? E assim tratar nossas esposas. E vós, esposa, também tratar o vosso marido desta forma, né? Como eu falei lá no início, são responsabilidades diferentes, mas todos nós somos igual perante Deus, perante o Pai, né? Não tem superior nem inferior, amém? Que isso fique muito bem claro, né? Que não haja mais dúvida concernente a isso. E se
você ouvir algum movimento desse tipo, querendo, que vai acontecer, que vai haver, querendo dividir as classes, leia a palavra do Senhor, atende para a palavra do Senhor, que ela vai deixar muito bem claro, né? Que há responsabilidades, mas não há maior nem menor. O único maior aqui é Deus, que está acima de todos, né? Do mais inteligente, do mais rico, do mais poderoso, ele não é nada, é pó e cinza. O poderoso, o maior, é Deus, que está acima de tudo. Ele sim deve ser honrado, reverenciado, glorificado, louvado, porque ele merece. Amém? Vamos falar um pouquinho sobre a conduta do crente com relação aos filhos, né? Isso é muito importante também. A conduta do crente como filho e também com relação aos filhos. Aí aqui eu separei um trechinho que diz o seguinte: devemos criar nossos filhos na doutrina e admoestação do Senhor. Devemos criar nosso filho na doutrina, no ensinamento, né? Como diz lá 22:6 e Provérbios, que é muito conhecido: ensina ao teu filho o caminho que deve andar, para quando ele crescer, não se desvie dele. É a doutrina, o ensinamento ele não vai esquecer nunca. Ele pode até não querer participar da nossa igreja quando atingir a fase adulta. Não é esse o nosso desejo, né? Mas pode acontecer. Mas o ensinamento, a doutrina, ele vai saber. E quando a Bíblia fala também de admoestar, a admoestação é advertir, né? Advertir e corrigir, né? A admoestação fala disso. Admoestar é fazer uma advertência e corrigir quando necessário, quando ele erra. Porque quando ele crescer, esse ensinamento de doutrina e administração, ele não vai esquecer mais nunca, vai levar para a vida toda. E esse critério, como citei lá para esse ensinamento, lá no livro de Provérbios 22:6, que nós devemos ensinar aos nossos filhos, né? Ensinar sobre a palavra de Deus, desde a sua meninice, né? Nós que somos cristãos, desde pequeno, nós já devemos ensinar a doutrina e a demonstração da palavra do Senhor, né? Amém? E nós, para nós pais aqui, eu tirei um fragmento, desculpe, que diz o seguinte: os pais não devem abusar da autoridade recebida, pois eles devem educar com brandura e amor, sem rigor excessivo ou imposições injustas, a fim de não incitar a ira de seus filhos, né? No versículo 6, 4, parte B, e vós, pai, né? Não provoqueis a ira de vosso filho. Então, esse ensinamento, né, deve ser com brandura, com amor, né? Não exceder a nossa autoridade, que nós, como pais, temos autoridade sobre nosso filho, mas não devemos exceder, porque daí vai causar a ira do nosso filho, daí vai haver a injustiça. Nós temos que ser exemplo. Nós temos que ser justos com nossos filhos, né? Pregar a doutrina da forma que ela é, né? E com brandura e com amor, sem rigor excessivo, né? Que o excesso muitas vezes faz parte das famílias, né? E causa até uma lesão grave e muitos, infelizmente, tiram até a vida dos seus filhos. Veja como que pode isso. Quando eu falo de pais, eu não estou falando só do homem. Falar de pais é no plural, é pai e mãe, né? E veja que absurdo tirar a vida do próprio filho. Mas acontece, infelizmente. E está na Bíblia, a Bíblia também está se cumprindo nesse quesito. Só que devemos educar com amor, com brandura, né? E sem nos exceder, né? Sem nos exceder. Porque é assim que Cristo nos ensinou. É assim que o Pai Criador nos ensinou. É assim que nós devemos ensinar os nossos filhos, né? E para nós filhos, né? Eu não tenho mais meu pai terreno, ele já se foi faz um bom tempo, mas tenho a minha mãe, e muitos têm pai e mãe, e outros têm responsáveis. Quando a gente fala aqui de família, é aquele que foi responsável por você também. Não necessariamente precisa ser seu pai e sua mãe, né? Você que é adotado por um casal, né? Por uma mulher, ou por um homem, ou por um casal, você também se enquadra nesse quesito de filho, né? Amém? E portanto, vamos falar um pouco sobre nós filhos. A obediência é devida enquanto os filhos viverem sob a tutela dos pais, e a honra é um dever para toda a vida. Enquanto viver sob a tutela debaixo do nosso teto, né? Falando popularmente,
a obediência é devida aos filhos, nós devemos ser obedientes. E para nós que já somos adultos, que no caso eu já tenho família formada, já tenho mulher, já tenho filho, mas igual eu devo reverenciar e honrar. E quando de reverenciar é tratar com respeito mesmo, é ser respeitoso. E reverenciar é tratar com reverência. E prover-lhe quando ele tiver uma necessidade financeira, uma necessidade de pão, nós devemos prover-lhe. Isso é honrá-lo. Isso é honrá-lo para toda a vida, até que o Senhor o tome dessa terra. Amém? E eu vou ler Efésios 6:3, que é um mandamento que é com promessa dupla, né? No livro de Êxodo 20:12 vai falar também, mas eu vou ler em Efésios capítulo 6, versículo 3, que vai dizer o seguinte. Eu vou ler a partir do versículo 2, né? Que também lá em Êxodo 20:12 vai falar: honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. E qual é a promessa? Para que te vá bem e vivas muito tempo na terra. A primeira promessa é para que te vá bem, que tudo dê certo na tua vida, seja no teu relacionamento, seja nas tuas finanças, seja na tua tomada de decisão. Deus vai te abençoar de igual modo e com a bênção espiritual muito mais, né? E a segunda promessa é para que tu vivas muitos anos na terra, né? Viva muito tempo sobre a terra como se. Amém? Esse é o mandamento com promessa e promessa dupla que nós devemos observar. Se nós atendermos ao requisito de tratar nossos pais bem, né? Respeitá-lo, honrá-lo, né? Prover-lhe se ele está em necessidade em algo, é esse o mandamento, é esse a promessa, melhor dizendo, do mandamento, que é dupla. Amém? E dizendo isso, eu quero concluir o seguinte, que no modelo divino, todos os membros da família cumprem deveres específicos. O marido tem o dever de liderar e amar a sua esposa, a esposa o dever de submeter-se e respeitar a liderança do seu marido, aos pais o dever de educar seus filhos segundo as escrituras, aos filhos o dever de obedecer e honrar os seus pais. Amém? Assim, o amor, o respeito mútuo e a prosperidade fazem parte da família que se porta conforme Deus planejou. Isso aqui, irmão, não é doutrina de homens. Essa conclusão aqui é interessante. Isso aqui é mandamento de Deus. Foi Deus que assim estabeleceu. Foi Deus que assim estabeleceu e colocou para nós seguirmos. Então, nós devemos seguir essa linha. Amém? Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe a sua família, né? Falando sobre família, a conduta do crente sobre a sua família. Que Deus nos esclareça mais a sua palavra, né? Nos encha do seu Espírito Santo e nos faça compreender o seu amor, né? Que ele teve para conosco. E o maior amor é de Cristo. E esse amor, ele colocou e investiu na família, né? Na família hétero, monogâmica e indissolúvel. É essa família que tem que ser o modelo para a humanidade, pois nós somos diferentes, nós somos luz e somos sal, e assim devemos nos portar, né? Com isso eu concluo e mais uma vez digo, Deus os abençoe. Compartilhe essa mensagem, né? Compartilhe esse tema, compartilhe com seus amigos, dê o seu like, se inscreva no canal, para que mais vidas sejam alcançadas através dessa mensagem, amém? Deus abençoe e um ótimo dia com Cristo Jesus para todos. Amém.